Olá, vamos lá, né? Para a segunda parte do nosso estudo. Nosso estudo, a mensagem de Jesus. Na primeira parte a gente conversou, né, sobre arrependimento, o que é arrependimento, né? Que arrependimento é uma experiência que ocorre na esfera racional e não na esfera emocional, né? É algo que você compreende com a mente, é algo que você entende, né, com a mente. E nessa segunda parte a gente vai entender por que, que é importante se arrepender. Por que, que arrependimento é algo tão importante, que é falado em toda a Bíblia essa questão, né? O próprio Jesus ele responde isso, né? Por que, que precisamos nos arrepender? Ele mesmo fala, ele diz assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então a importância de a gente se arrepender, o porquê de a gente se arrepender é porque o reino está chegando. Ou melhor, o reino já chegou, né? A expressão aqui é chegado significa estar às portas, estar próximo, estar tão perto ao toque das mãos. É isso que significa a palavra é chegado aqui nesse texto, né? Então precisamos nos arrepender porque mudar nossa mentalidade, né? Mudar a nossa forma de pensar, mudar nosso entendimento, porque o reino é chegado. Tá, Gelson? Eu não estou entendendo ainda. Vamos lá, vamos entender. A gente precisa entender o que é o reino de Deus, né? Por que, que a chegada desse reino, né? A chegada desse reino exige uma mudança de mentalidade. Vamos entender o que é o reino. Quando Jesus ele fala o reino, né, ele usa a expressão grega basileia, que significa, né, reino, domínio, reinar, né? Reinar. A palavra reino, melhor, a palavra basileia significa basicamente isso, reino, reinar, né? Isso implica em coisas de governo, né? Política. Então Jesus, ele está trazendo para a Terra um novo governo, né? Um reino, um domínio, o reinar dos céus para a Terra. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Muita gente confunde, Jesus não veio trazer uma religião, nada disso. Porque senão ele teria usado a palavra tireskeia do grego, né? Eu acho que acho que é assim que pronuncia, tireskeia. Não sou muito bom de grego, não. Falo mal a língua portuguesa, né, gente? Então Jesus teria usado a palavra tireskeia, que significa religião, rituais religiosos, né, e tal. Não, mas ele usou a palavra basileia, que significa governo, reino, né, reinar. Tem a ver com liderança, tem a ver com governo, né? Jesus veio trazer um novo governo para a Terra, né? Mas o que isso significa, né? O que isso tem a ver com arrependimento, né? Se Jesus ele veio trazer um novo governo, gente, toda vez que um novo governo é implantado, ele muda totalmente a forma como a sociedade se organiza, né? E quando Jesus fala que é chegado o reino dos céus, um novo governo, não é simplesmente uma mudança de governante. É como acontece no Brasil, por exemplo. Muda o presidente, né? Muda o governante, mas a sociedade continua a mesma. Por quê? Porque foi apenas o governante que trocou, né? Mas nesse caso, Jesus está dizendo que ele está implantando um novo sistema de governo. E um novo sistema de governo, ele implica, né, na forma como o poder ele é distribuído e como o poder é exercido. A gente conhece basicamente dois tipos de sistemas de governo, né? A monarquia e a república, né? E elas são totalmente diferentes em vários aspectos, mas em relação ao poder, mais especificamente, né, elas são diferentes na forma como o poder é distribuído, né, distribuído e como ele é exercido. Na monarquia,
o poder ele é concentrado na mão de uma pessoa, de pouquíssimas pessoas. No caso, o rei, né? O poder é concentrado na mão do rei. E ele exerce o poder de forma absoluta, ou seja, não precisa prestar conta para ninguém, né? Ele não tem, no caso de um regime, num sistema presidencialista como o nosso, né, que o presidente ele precisa prestar conta para o judiciário, ele precisa prestar conta para o legislativo. Em uma monarquia, o poder ele é exercido, concentrado na mão do rei, e exercido de forma absoluta, ou seja, é soberana, né? Ele não precisa prestar conta para ninguém. Já numa república, né, geralmente o poder ele é distribuído, né, dividido, né, entre várias estruturas ou várias pessoas, né, para evitar que o poder esteja concentrado na mão de uma pessoa só. Né? E o poder ele é exercido, né, por várias pessoas. No caso, no Brasil, por exemplo, né, nós vivemos em um sistema de governo de república, né? República significa cuidar, administrar a coisa pública, né? República, mais ou menos isso, né? Significa. E o poder é distribuído, né? Entre legislativo, executivo e judiciário. O poder é distribuído entre esses três poderes e eles devem, né? Um ser o contrapeso do outro, um fiscalizar o outro, né? Na teoria é assim, né? Na prática nem sempre funciona dessa forma. Então, o poder é exercido dessa forma. O legislativo faz as leis, o executivo executa e o judiciário, né, ele fiscaliza isso daí, né? Para ver se tudo aquilo que está sendo feito, todas as leis que estão sendo feitas, né, se as ações do executivo estão dentro das leis do país, no caso a Constituição. Então, numa república, numa monarquia, o poder ele é exercido de forma diferente, distribuído de forma diferente. E Jesus ele está falando aqui que um novo sistema de governo, ele vem implantar um novo sistema de governo. Na forma como isso impacta na forma como o poder é distribuído, como ele é exercido. Jesus, ele antes de subir aos céus, após a sua morte e ressurreição, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ele, em seguida, ele diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, né? Ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, um novo sistema de governo está sendo implantado na terra, né? E a forma como o poder é distribuído. Né? Jesus está dizendo que todo o poder me foi dado no céu e na terra. E logo em seguida, ele delega autoridade para os seus discípulos, né? Baseado nesse poder que ele recebeu. E de fazer discípulos de todas as nações. Então Jesus está implantando um novo sistema de governo. Isso impacta profundamente na forma como a sociedade se organiza. E não só um novo sistema de governo, mas também um novo regime político. O regime político, ele causa uma mudança muito mais profunda na sociedade, né? Ele muda totalmente a forma como a sociedade se organiza, como a sociedade vive, como ela é estruturada. Existem, pelo menos, conhecidos, né, no mundo, dois tipos de regimes. O regime democrático e o regime autocrático, né? Como, por exemplo, o parlamentarismo, socialismo, né? Teocracia, né? Enfim, todas essas nomenclaturas aí, basicamente, estão dentro desses dois tipos de regimes, o regime democrático e o regime autocrático, né? Basta a gente identificar pelas suas características, né, aonde cada um desses aí se encaixa, né? Então Jesus veio trazer um novo regime, um regime político, né? Um regime, para vocês verem como um regime político ele impacta de forma profunda numa sociedade. Quando é implantado um novo regime político, é implantado também uma nova cultura, uma nova legislação, ou
seja, novas leis, um novo sistema econômico, uma nova base educacional, aquilo que é ensinado nas escolas, novas relações sociais e etc. Né? A mudança de regime impacta muita coisa, mas eu listei aqui algumas e eu acredito que sejam as principais. Né? Um regime político ele causa impacto em tudo isso. Por exemplo, nós no Brasil a gente vive num regime democrático, né? Em um sistema de república presidencialista. Então nós temos uma Constituição, né? Nós temos um Código de Leis, nós temos um sistema econômico capitalista, né? Temos uma cultura, né? Nossa cultura brasileira, temos um sistema educacional, uma base educacional, aquilo que é ensinado nas escolas, aquilo que é passado de pai para filho, né? Tudo isso faz parte da nossa base educacional, que é base da nossa cultura, né? E também nós temos relações sociais, né? Que é como as pessoas se relacionam umas com as outras, né? Relações de pai e filho, relações de marido e mulher, relações sociais de amigos, né? De pessoas, como você se relaciona com seus colegas da escola, como você se relaciona com seus colegas do trabalho, né? Como você se relaciona com a sociedade de uma forma geral, né? Tudo isso nós temos no Brasil, né? Por causa do nosso regime político. Se, por exemplo, mudasse o nosso regime, por exemplo, passasse para um regime autocrático, né, como um sistema socialista, por exemplo, tudo isso iria mudar, gente. Impactar em todos esses pontos aqui. Seria implantada uma nova cultura no Brasil. Seria implantada uma nova legislação, porque quando muda o sistema, quando muda o regime, automaticamente se torna necessário uma mudança nas leis. Uma nova Constituição, né, deve ser elaborada e escrita com base em outros valores, nos valores de uma sociedade socialista, por exemplo, né, uma sociedade autocrática. Um novo sistema econômico. Geralmente, os regimes democráticos, né, os sistemas econômicos é capitalista, né? Dentro das suas várias vertentes, né? Liberal, não sei o que, né? Tal, não liberal, tal. De forma geral é capitalista. Né? Já no regime socialista, né? Como diz o nome, socialista, né? Tanto as leis, né? A Constituição e o sistema econômico, o que é o sistema econômico? É a forma como as pessoas fazem negócio, né? Como elas se relacionam com dinheiro, né? E tudo, como elas se relacionam com tudo aquilo que tem a ver com a economia, né? Isso implica em propriedade privada, né? Propriedade comum entre as pessoas, aquilo que é público, aquilo que não é público, né? Enfim, se plantasse um regime socialista, por exemplo, toda a nossa economia ia girar nas ideias comunistas, né? De um regime socialista. Isso seria implantado uma nova base educacional. Aquilo que era... ia mudar totalmente aquilo que é ensinado nas escolas. Por quê? Aquilo que é ensinado nas escolas, nossa base educacional, nosso sistema educacional, ele é baseado na nossa cultura, nos nossos valores, né? Na nossa ética. Quando muda o regime e muda a cultura, né? Muda os valores, muda os princípios que regem essa nova sociedade, automaticamente muda também a base educacional, aquilo que é ensinado nas escolas. Né? Muda as relações sociais, como mudaria como é a relação entre pai e filho, né? entre marido e mulher, definições como família, o que é, conceitos de família muda, conceito de amizade muda, conceitos de relações entre as pessoas, muda aquilo que é aceitável, aquilo que não é aceitável, muda como vai mudar as leis, né? Muda aquilo que é proibido, aquilo que é permitido, aquilo que pode, aquilo que não pode, enfim. Quando se muda o regime, gente, muda totalmente de forma radical a sociedade. Muda em todos esses pilares aqui.
Então, como vocês podem ver, Jesus, por que uma mudança de mentalidade é tão importante? Por que Jesus exige essa mudança de mentalidade? Porque ele está trazendo esse novo governo, esse novo regime político. Ele está trazendo uma nova sociedade, um novo jeito da sociedade humana se organizar. E se tem essa mudança tão profunda na sociedade, né? Se está sendo implantada uma sociedade totalmente diferente, uma sociedade nova, então exige um novo tipo de cidadão. Com toda essa mudança, as pessoas precisam mudar. Porque se elas não mudarem, elas não vão se encaixar. Elas não vão... essa nova sociedade não vai conseguir comportar essas pessoas. Porque elas são totalmente diferentes. Jesus ele dá um exemplo, né? Ele diz assim: não se põe vinho novo em odres velhos, e não se põe tecido novo, né? Remendo novo em vestes velhas, porque o vinho novo vai fermentar e vai arrebentar com os odres velhos. O retalho novo vai ficar inteiro e a roupa velha vai se desfazer, né? Vai rasgar. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo que para uma nova sociedade, para uma nova estrutura, para novos valores, nova cultura, você precisa também de um novo homem, de um novo cidadão. Vocês estão entendendo, gente? Isso é muito profundo, isso é muito importante da gente entender. Então Jesus está implantando um novo governo, um novo regime, né? Está trazendo o reino de Deus para a terra, está trazendo o governo, o reinado de Deus, junto com trazendo também a cultura do céu, né? A legislação, a constituição do céu, as leis do céu, os valores do céu, a base educacional do céu, as relações sociais do céu, Jesus está trazendo para a terra. Então, ele precisa, isso exige um novo cidadão, com uma mente totalmente renovada, com uma mente transformada, com uma mentalidade renovada, né? É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, Jesus está convocando, né, todos os cidadãos da terra para serem cidadãos do céu, cidadãos do céu. Amém? Existem duas formas de se tornar cidadão em um país. Primeiro é por nascimento, claro, né? Você nasce no país, você automaticamente, né, é cidadão daquele país. Você nasceu. A segunda forma é por um processo de naturalização. Ou seja, o que é o processo de naturalização? É quando um cidadão estrangeiro de outro país, de determinada nação, e ele deseja se tornar cidadão daquele país. E ele então inicia um processo de naturalização. Ele pega e envia, faz o seu pedido para o governo daquele país, né, dizendo que ele quer a cidadania daquele país, quer se tornar cidadão daquele país. Então o país ele dá uma série de critérios, né, uma série de exigências, e se aquele cidadão de outro país conseguir satisfazer essas exigências, né, cumprir esses requisitos, ele acaba por se tornar cidadão daquele país, né? Então o governo ele entrega para aquele cidadão um documento, né, atestando que ele, a partir daquele momento, ele é cidadão daquele país, cidadão daquela nova nação, né, daquele novo país. Ele é um cidadão daquele, com todos os seus direitos civis, né, e obrigações que vem junto, né? Já o reino de Deus, como ele também é uma nação, como ele também é um país, existem cidadãos, né? O próprio apóstolo Paulo fala que antes nós éramos, né, estávamos perdidos no mundo, né? Estávamos sem Deus, né? Sem Jesus, sem Cristo, né, no mundo. Mas agora não, nós nos achegamos e nos tornamos cidadãos do céu. O reino de Deus ele tem os seus cidadãos. Mas a diferença do reino de Deus para as outras nações é que não existem cidadãos naturalizados, né? No reino de Deus só existem cidadãos legítimos,
nascidos no país. Para você se tornar cidadão do céu, cidadão do reino de Deus, você precisa nascer no país. Não existe processo de naturalização. O próprio Jesus ele disse: aquele que não nascer, né, da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O apóstolo Paulo ensina que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? Ou seja, uma nova criação, faz parte de um novo povo, uma nova sociedade, né? Que não é uma sociedade terrena, né? É uma sociedade do céu, né? Com os valores do céu, com os princípios do céu, com a cultura do céu. O apóstolo Pedro disse que nós fomos regenerados, né? Nascidos de novo pela palavra de Deus, né? Pela água, né? Da palavra de Deus. Nós somos lavados pela palavra de Deus, transformados, né? Então, para se tornar cidadão do reino de Deus, você precisa nascer nesse reino. Como eu disse anteriormente, quando uma pessoa é naturalizada em um país diferente do seu país de origem, ele recebe um documento, né, atestando que a partir daquele momento ele é um cidadão daquele reino, daquele país. Já um cidadão do reino de Deus, ele não recebe um documento, né, atestando que ele é um cidadão, ele não recebe um cartão de membro, né? Ele recebe uma nova natureza. Uma nova natureza. Ou seja, se põe vinho novo em odres novos, né? O odre novo é um novo homem, nascido de novo, regenerado. E o vinho novo é a cultura, nova cultura do reino de Deus sendo implantada na terra. Amém? Por que uma nova natureza? Né? Por que uma nova natureza? Porque um cidadão que ele é naturalizado de um país, em uma cultura totalmente diferente do seu país original, uma estrutura da sociedade totalmente diferente, né? Uma nova língua, nova cultura, novos valores, novos princípios. Né? Uma pessoa que é naturalizada, como ela não nasceu naquele ambiente, né? Ela faz um esforço não natural, né? Para assimilar essa nova cultura e para se adaptar a essa nova sociedade. Então, ela sempre vai trazer, né? Ela pode até assimilar a nova cultura, mas ela sempre vai trazer, né, aquilo que ela viveu durante toda a sua vida. Ela vai sempre se lembrar da cultura do outro país, dos valores do outro país, aquilo que ele aprendeu no outro país, as relações sociais que ele teve no outro país. E ele vai acabar misturando essas coisas, né? E ele vai se tornar, né, um cidadão dividido, né? Como diz a expressão dupla cidadania. No reino de Deus, isso não acontece, isso não pode acontecer, não existe dupla cidadania. Ou você é do céu, ou você é do mundo. Ou você obedece, assimila a cultura, os valores, os princípios da terra, ou você assimila a cultura, os princípios e valores do céu. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, ou seja, não podemos cogitar em dois pensamentos, né? Ou somos ou não somos, ou somos cidadãos da terra, ou somos cidadãos do céu. Amém? Então, já o cidadão do céu, como ele nasce de novo, como ele se torna uma nova criatura, né, com uma mentalidade totalmente renovada, né, seus valores ajustados aos valores do céu. Ele nasce naquele país, ele nasce naquela nação, ele nasce naquela sociedade, na sociedade do céu. Ele não faz um esforço para agir conforme aquela cultura. Aquilo é natural para ele. É natural para ele obedecer a palavra de Deus, é natural para ele obedecer a Deus. Ele conhece as leis do reino de Deus e assimilou muito mais fácil a cultura do céu, né? A ética do céu, a ética do reino, né? Como o reino funciona, né? Os valores do reino, a cultura do reino. Deus diz, né, através do profeta Jeremias, que ele faria uma nova aliança, né, com o seu povo. E ele implantaria, né, nos nossos corações as suas leis. Ou seja,
Deus está dizendo que num novo momento, né, numa nova aliança, numa nova era, ele teria, né, pessoas que fariam a sua vontade, né, guardariam a sua lei de forma natural, de forma automática no coração, né, está internalizada naquelas pessoas. Assim é o cidadão dos céus. Ele tem uma mentalidade renovada, um novo entendimento. Ele é uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo cidadão. E ele guarda e assimila, né, as leis do reino de Deus de forma natural, porque ele nasceu nesse ambiente. Amém, queridos? Espero que você tenha entendido, né, esse nosso estudo. Se você não viu a primeira parte, assiste lá, né, a primeira parte da mensagem de Jesus, na qual a gente baseou no texto de Mateus 4,17, que diz assim: e começou Jesus a pregar e ensinar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Amém? Deus abençoe a todos. Espero verdadeiramente que eu tenha ajudado. Né? E se você gostou ali, né, dá um like aí, né? Compartilha com outras pessoas para que possa alcançar mais gente nessa mensagem. E vamos pregar o verdadeiro evangelho, gente. Vamos levar a mensagem de Deus pura, né? Não falsificada, para a glória de Deus, para a glória de Jesus, fazer com que o reino de Deus se expanda sobre a terra. Amém? Deus abençoe. Comenta aí o que você acha, né?